Salve, salve, fiel torcida, salve, salve, nação corintiana. Estamos chegando para mais um vídeo de pós-jogo aqui no Fala Coringão e hoje vamos falar sobre a classificação do Corinthians na Conmebol Libertadores. Sim, estamos nas quartas de final do torneio continental. Puta, cara, isso é uma alegria imensa falar. O dia amanhece diferente depois do jogo de ontem, a gente acorda feliz, foi dormir feliz. Enfim, a Neoquímica Arena ontem, a atmosfera da arena tava surreal, coisa de arrepiar, assim. Então, cara, é muito foda viver esses momentos. Mas, ó, é muito foda ser Coringão, né? Muito da hora pertencer, cara. É uma coisa de louco. Ninguém explica o Corinthians, né? Só quem sabe, só quem torce e sente é que vai entender. Mas, ó, vamos, antes de a gente falar sobre o pós-jogo, né? Falar sobre a partida, falar um pouquinho sobre o que vem nas quartas de final. Vamos falar também sobre o Memphis um pouco. E vamos falar do Pedro Raul, né? Algumas atuações individuais, enfim. Cara, uns recados importantes. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações quando a gente posta um vídeo novo e siga o Fala Coringão nas outras redes sociais. Pô, tem conteúdo muito legal, muito bacana lá para vocês curtirem, conteúdos diferenciados, a gente produz um conteúdo diferente para cada plataforma, então vá acompanhar, fechou? E tem um vídeo especial chegando para vocês lá no TikTok e no Instagram, prometo que vocês vão gostar, um vídeo bem bacana que eu gravei ontem na Arena, é isso, fechou? Ó, também quero agradecer os 1000 seguidores que a gente atingiu no Threads. Muito obrigado a você que já nos segue lá, que curte o conteúdo. Se você não segue, vá seguir, porque é muito da hora que a gente posta lá. Fechou? Bom, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre tudo, mas vamos falar sobre a Arena primeiramente. Cara, que atmosfera surreal, né? Nossa, muito foda a Arena lotada, o estádio pulsando, o torcedor indo pra torcer mesmo, sabe? Não indo pra assistir um jogo. É claro que vai ter um ou outro que não vai estar nessa vibe de torcida, vai para acompanhar, vai pelo espetáculo, mas é incrível como o Corinthians consegue transformar a Arena num caldeirão e como a gente é forte jogando dentro de casa. Cara, a fiel torcida é inexplicável. É difícil explicar a fiel torcida. Ontem a atmosfera tava de arrepiar. Fogos, fumaça, fogo, bandeiras, assim. Também vamos destacar aqui pro protesto da Gaviões, né? Na última quarta-feira, antes do jogo contra o Rosário, as organizadas do Corinthians foram ao Ministério Público pedir intervenção judicial, fazer um protesto mais incisivo. Aí, no jogo contra o Rosário, estenderam faixas pedindo intervenção contra a diretoria, também o acesso ao fiel torcedor a votar nas eleições do clube, né, nas coisas que tem lá na política do Corinthians. Então é bem importante a gente ver esses posicionamentos das organizadas. Sábado, amanhã, vai ter um posicionamento forte no Parque São Jorge, então quem puder colar, cole. Eu tô vendo de ir também, vai ser importante a gente tá fazendo parte desse movimento do Coringão. E é isso, rapaziada. E o que o Ale falou pra gente da Gaviões na quarta-feira é muito importante, sabe? Não é momento de desunião, momento de torcedor comum ficar brigando com o torcedor organizado, com o torcedor de internet, sim. No final, todo mundo torce pro mesmo time, todo mundo torce pro Corinthians. E todo mundo quer ver o Corinthians bem. Então vamos se ajudar, vamos se unir na luta contra essa politicagem amadora do Corinthians que está levando o clube cada vez mais para o fundo do poço. E vamos erguer nossa voz que a gente viu que a gente tem poder sim. Fechou? Mas bom, vamos falar sobre a partida um pouco agora? Rapaziada, jogo duro, hein? Jogo intenso. Foi uma classificação no estilo Corinthians, com todos os aspectos do corintianismo. Jogo sofrido, jogo pegado, com bola decisiva pros caras, expulsão, todos os aspectos que fazem o torcedor corintiano sentir aquela adrenalina, sentir aquela emoção e aquela pressão, tomou conta ontem da Neoquímica Arena. E no final das contas deu Corinthians, né? Foi no estilo que a gente gosta de sentir, mas assim, falando sobre o jogo em si, o que me agradou foi a postura do Corinthians. Como o Corinthians se comportou no jogo, principalmente quando tinha um jogador a menos em campo. O time teve o controle emocional, se comportou muito bem defensivamente. Ontem a partida de Mateuzinho e Matheus Bidu defensivamente foram excelentes. Anularam os jogadores do Rosário Central, principalmente o Di Maria, que não tocou na bola ontem praticamente. Então é algo que a gente precisa exaltar. E o que me incomodou foi a postura ofensiva do Corinthians. Foi a ofensividade da gente para uma partida dentro de casa. Mas eu entendo que as limitações da escalação colaboraram para essa postura. E quando o Memphis entra, fica cada vez mais claro o quão carente a gente está de peças de qualidade no ataque.
E como a gente precisa de Yuri Alberto e Memphis juntos novamente, né? Mas, no final das contas, conseguimos um gol nos acréscimos não, né? Foi no final do jogo. E conseguimos a classificação, é isso. Mata-mata não se joga, se ganha, né? E estamos classificados, é isso que a gente tem que comemorar. E temos tudo para chegarmos bem fortes e com o time completo no confronto com o Estudiantes. Então o Corinthians tem tudo para fazer uma boa Libertadores e é isso que a gente tem que se animar e manter a expectativa lá em cima, além de apoiar e torcer, obviamente, né? Mas entrando aqui no detalhe agora, o primeiro tempo foi muito, assim, como eu posso dizer, foi melhor do que o segundo tempo. Eu senti um jogo que correu um pouco mais do que a etapa final. O Corinthians começou bem, pressionando, marcando em cima, tendo algumas oportunidades, criando alguns perigos pro Rosário Central. Mas depois da parada técnica, eles encaixaram a marcação e começaram a impor mais dificuldades pro Corinthians. O Corinthians começou a rodar mais a bola, mas não chegar tanto no campo de ataque. E aí o jogo foi se arrastando. Também teve muitas faltas, foi um jogo muito físico, querendo ou não. Então, o Corinthians acabou tendo que ir se superando dentro da partida. E aí, no segundo tempo, logo no início, acho que aos 10 minutos, por aí, pouco mais de 10 minutos, o Raniel é expulso. E a gente fica com um a menos ali, cara, ali bateu o medo, assim, sendo bem sincero, mas continuei acreditando porque o time do Rosário Central era bem limitado. E ainda como foi passar do tempo após a expulsão do Raniel, a gente via que a estratégia do Rosário era levar o jogo para pênalti de qualquer jeito. Mesmo com o jogador a mais, os caras não queriam jogar, retardavam o tempo de bola, sabe, esfriava o jogo a toda hora. É claro que o Copete, quando aquela bola sobrou, né, numa dividida com o Gabriel Paulista, ele cara a cara com o Hugo, eu falei, pô, bateu um medo ainda mais, mas o cara mandou na lua, então assim, eles tiveram a bola do jogo e não decidiram. E é aquilo que eu falei um pouco antes, mata-mata não se joga, se ganha. E em mata-mata você não pode desperdiçar uma chance assim, tão decisiva. Graças a Deus desperdiçaram, né? Mas enfim, o Corinthians estava bem mal no jogo, com bastante dificuldades no segundo tempo, eu senti. Mas não porque o Rosário era melhor, era porque o Corinthians estava com um a menos e o Rosário esfriava muito a partida. O Corinthians não ficava tanto com a bola, né? E para, obviamente, não se expor. E aí, cara, uma coisa interessante que a gente tem que analisar é a postura do Corinthians em jogos eliminatórios, comparando a Copa do Brasil e a Libertadores. O Corinthians que jogou contra o Internacional, tanto em Porto Alegre quanto em Itaquera, foi completamente do Corinthians que jogou na Argentina e que jogou ontem o jogo na Neoquímica. Time controlado, organizado, bem postado, ciente do que tinha a fazer e do que não tinha que fazer. Mesmo estando em desvantagem, a gente demonstrou uma postura muito boa nesse confronto contra os argentinos, né? Então é isso que a gente também precisa exaltar. E é claro, cara, agora vamos falar do fator decisivo, o Memphis Depay, né? Entrou no jogo, começou a segurar mais a bola, o Corinthians começou a voltar mais a ter a troca de passes. Aí o Bidu também foi bem esperto, né? Foi muito inteligente em conseguir uma falta ali, né? A falta que originou o gol do Corinthians. O Memphis bateu muito bem e o Bidu apareceu extremamente bem posicionado para empurrar a bola pro gol. Então assim, cara, vocês veem o poder de decisão do Memphis, o como ele é importante, o como ele é diferente. Cara, o Corinthians sofreu tanto nos últimos jogos com opções no ataque. Foi como eu falei no último vídeo, o Corinthians criou bastante diante do Cruzeiro, mas não tinha qualidade nos seus atacantes para poder colocar a bola para dentro do gol. Memphis, praticamente um dos primeiros toques dele no jogo da sua volta, após a renovação, o cara deu uma assistência. Então como você vai falar que esse cara não é decisivo, como esse cara é importante pro time? Ou pior ainda, como esse cara não dá um retorno esportivo pro Corinthians? O Memphis Depay, ele é muito decisivo. Então assim, torcedor, não engane-se e não deixe ninguém falar pra você, principalmente os rivais, de que o Memphis não dá um retorno dentro de campo pro Corinthians. Um cara que nos salvou do rebaixamento, fazendo gols em jogos bem delicados, em confrontos diretos naquela zona da tabela, o Brasileirão daquele ano. Tem gol contra o Atlético, gol contra o Bahia, gol contra o Cuiabá, gol contra o Cruzeiro. No ano seguinte foi decisivo no Paulistão, fazendo grandes atuações na fase de grupos e no mata-mata, né? Assistência pro gol do Yuri Alberto lá no Allianz na final, quem deu? Memphis.
E aí vem pra Copa do Brasil, o cara decide 3 jogos no mata-mata da competição. Foi decisivo no jogo contra o Palmeiras, fazendo gol. Foi decisivo no jogo contra o Cruzeiro, fazendo gol. E fez o gol do título. Além das assistências, é óbvio. Aí agora vem na Libertadores, primeiro jogo pós-renovação, dá assistência pro gol da classificação. Então, rapaziada, o Memphis, ele dá retorno pro Corinthians, sim. Tá? E outra coisa, caro não é pagar um Memphis Depay. Caro é pagar um Pedro Raul, um Igor Coronado, um Jonathan Cafu, Léo Natel, Everaldo. Isso é caro e isso que lesa o clube. Não você contratar um Memphis Depay. É claro que no contrato antigo é algo surreal, obviamente, mas nesse novo contrato nunca quer ficar caro pro Corinthians, e ele mostrou ontem e vai continuar mostrando o porquê a renovação dele foi acertada. Fechou? Ele tinha que ficar, gente. Ele tinha que ficar. E parabéns à diretoria que conseguiu voltar atrás e assinar com o cara. Eu confesso que eu não tava tão esperançoso assim ainda mais quando surgiu a notícia de que, tipo, o Osmar vai enviar o contrato pro Core. Eu falei, pô, os caras vão vetar. Mas eu acho que a pressão que a torcida fez também deu uma boa ajudada aí pra essa renovação acontecer. E ele adora o Corinthians, é identificado pra caramba. Pô, vocês viram a entrevista dele que ele deu pro GE no final do jogo? O maluco meteu um vai Corinthians completamente alucinado da cabeça, gente. Ele é muito corintiano. É claro que ele também é muito bem remunerado, mas, repito, Memphis Depay não é caro e dá retorno esportivo pro Corinthians. Vamos comemorar que ele ficou, que ele vai continuar com a gente por mais 2 anos. Eu tenho certeza que ele vai ser fundamental para a sequência da Libertadores e para a sequência da temporada. Fechou? É isso, rapaziada. Temos, hein? Temos não, né? Opa, vou falar aqui um pouco das atuações individuais do Corinthians nessa partida. Cara, o Carrilho, ele gosta de jogo grande, hein? Por mais que eu achei ontem que ele não fez uma partida tão extraordinária assim como foi o jogo contra o Cruzeiro, mas ele gosta de jogo grande, o cara sempre aparece. Ele foi muito bem naqueles jogos da final do Paulistão ano passado, foi bem também na Copa do Brasil. Cara, se não me engano, foi a jogada do gol do Memphis lá no Mineirão contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Começa com o Carrilho na ponta direita, então é um jogador importante. É claro que às vezes ele entra numa preguiça dentro de campo, mas é um cara que entrega, um cara que rende também. Então a gente tem que ter jogadores não só como o Memphis, mas como ele em campo. Um jogador que tem qualidade. Cara, assim, e aí o que eu fico animado pra próxima fase é que o Corinthians vai chegar completo. Imagina o Corinthians chegando com André, Memphis, Yuri, Carrilho, sabe? Com um time bem em forma. Cara, não tem como a gente não ficar ansioso e com boas expectativas para essa quarta de final da Libertadores. Claro que vai ser um jogo difícil. A gente vai pegar um argentino bem chato, um pouco melhor do que o Rosário, mas o Corinthians tem totais chances. Vamos falar também da partida do Mateuzinho e do Matheus Bidu. Excelentes em campo. Anularam o Campaz, anularam o Di Maria. Jogo muito bem de ambos defensivamente. Claro que ofensivamente careceu um pouquinho de mais qualidade, mas eles entregam, então não tem muito que a gente bater tanto nessa tecla. Porém, eu acho que o jogo defensivo deles ontem era a maior preocupação do Diniz, a maior preocupação de ambos, parecia. Assim, as duas eliminatórias do Mateuzinho na Libertadores, né, o jogo lá na Argentina, o jogo aqui em Itaquera, foi excepcional. Um dos melhores jogos do Mateuzinho com a camisa do Corinthians. Falo tranquilamente, né? E, cara, sabe o que eu senti falta ontem do Alan, hein? Eu senti falta do Alan ontem, aquele meio campo. Ele tá vindo bem nos últimos jogos, fez um bom jogo lá na Argentina, enfim. E aí, rapaziada, pra encerrar, Pedro Raul, né? Ontem mostrou por que não pode vestir a camisa do Corinthians, o quão não tem capacidade pra vestir um manto nosso. Eu entendo que ele pode ser muito bom em Goiás, Ceará, fazer gol pra caramba, mas aqui não deu certo. Não se firmou quando chegou lá em 2024, que teve uma boa sequência, e agora em 2026, que tá tendo uma sequência aí com a lesão do Yuri, mostra que não é capaz. Gente, vocês viram a bicicleta que ele ameaçou dar e não deu? O quão aquilo foi vergonhoso? E fica ainda mais vergonhoso quando o nosso zagueiro, no final de semana, fez um gol de bicicleta, arriscou e fez um gol. Então, gente, enfim. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações quando o Fala Coringão posta um vídeo novo. Deixe nos comentários o que achou da partida de ontem. E segue a gente nas outras redes sociais, fechou? Tamo junto, vai Corinthians. E estamos nas quartas de final, hein? Ó, é delicioso pertencer a esse clube. Tamo junto, é nóis.